Ei, vamos voltar pra historinha lá que tu tava Do barco. Do barco. Do barco. 3 metros o primeiro. O primeiro barco foi 3 metros. Exatamente. E aí eu fui, mesma forma, né? Internet. Ia lá, pesquisava e tal. Como é que eu vou fazer um barco pra ficar leve, pra ficar maneiro? Pra não afundar, porque se não fizer pesado demais. E a ideia também era porque é caro, né? Barco, caro. Aí, na época... Aí eu fui pesquisar a questão de madeira, pesquisar o que era que eu ia revestir e tal. E eu queria fazer um barco que fosse leve, né? Que desse para carregar ele fácil. Até então eu tinha um açude aqui, um pouco a 120 quilômetros. E eu pensei em levar esse barco para lá, porque era o melhor ponto de pesca que tinha na época. Pelo fato de sempre depender das canoas dos outros, né? Do pessoal que morava na beira do açude. Eu decidi fazer isso, porque às vezes eu chegava lá, viajava 120 quilômetros, quando ia procurar a canoa do cara, eu vou precisar da canoa hoje. Eita, meu Deus. Aí você viajar 120 quilômetros para bater isca de pé no chão. Ixi, Mucunha até no sovaco, cara. Ave Maria. Né? Aí não dava não. Aí Mas depois vou fazer minha canoa. umas 4 quebradas de cara que eu dei. Vou fazer meu barco. Na época eu não tinha carro, não tinha nada. Aí fui juntar o dinheiro que eu tinha para Fazer as economias devagarzinho. Para comprar o material, porque comprar uma canoa não ia dar, para me deixar lá na beira do açude. Queria uma coisa que eu pudesse levar para o açude e depois trazer para uma casa próxima para deixar guardado, né? Então tem que ser uma coisa leve, que a logística de fazer isso, que ficava mais ou menos uns 200 metros longe da água, fosse boa. Você chegava lá, pegava nas alças e carregava igual um caixão, né? 2 pessoas. Botava na água e ia pescar. Prático. Aí eu ia dizer que eu ia ter um barco meu. E daí eu fui pesquisar como era, né? Quais os materiais, quais eram os materiais para usar para fazer uma canoazinha, né? Canoazinha. O pensamento não era nem um barco, era uma canoa, uma mini canoazinha. Que desse para pescar 2 pessoas, que a pesca esportiva geralmente São 2 pessoas? São 2 pessoas pescando na mesma embarcação. Às vezes tem 3, às vezes tem 4. Mas só se o barco for bem extenso. Comprido. Então eu fui pesquisar na internet e aí eu achei a madeira de pinos, né? O pinho, que o pessoal conhece aí. Mandei aparelhar, que ela é uma madeira grossa. Pedi para aparelhar para ela ficar com 1,5 centímetro. Comprei as tábuas e o fundo eu fui tentar fazer de fibra. E aí eu consegui. Fibrado. Aí eu tinha que imaginar uma coisa que eu pudesse laminar o fundo dele para não ficar frágil, né? Ficar uma camada fina. E nem pesado, né? E nem pesado. Só que mesmo assim o bicho ainda ficou um peso da gota. A fibra ela, em questão de ficar pesado, né, na água, não tem problema nenhum. A gente pensa que afunda. É só o transporte. O problema é para transportar, viu? Você que está assistindo aí, que você é leigo, o problema é transportar. Não é a questão de afundar, porque se fosse assim, os navios... Escutem. Os navios afundavam. Porque eu tenho uma curiosidade para falar sobre o negócio de navio, de barco. Embarcação. Diz que os primeiros navios que inventaram, eles afundavam fácil. Por quê? Porque naquela parte de baixo, naquela proa de baixo da página, no casco, era só um vão. Um vão. Todo descoberto. Não tinha divisão nenhuma. Quando furava, enchia de água e eles afundavam. Teve um cara, que eu não sei quem foi, que teve a ideia de fazer como colmeia. Colmeia de abelhas. Dividiu. Na hora que a água entrou, ficou só naquela parte. Não compartimento, né? Conteve, né? Entendeu? Parte feita... Dividido. Exatamente, de aço, né? De aço, nos navios... os navios... Quando eu comecei a pesquisar em relação a barco, que... Assim, é uma coisa que não é muito complicada, não. Para quem tem um pouquinho de força de vontade e quer aprender, aprende. A quantidade de litros de água que cabe dentro do vão, do casco, é a quantidade de peso que ele suporta sem afundar. Entendeu? Simples aí a matemática. A matemática é simples. É uma matemática. Se dentro do casco dele, todo vedado, embaixo, viu? Dentro dele, couber 250 litros de água, aquele barco só com o vão, ele pode com 250 quilos. Ele suporta 250 quilos. Pronto, só que aí você tem que deixar a margem para não carregar coisa dentro dele no limite, sempre no limite, né? Se você colocar 250 litros, ele vai ficar no limite ali quase entrando água. Então, tipo, você
projeta ele para 250 litros, mas só vai carregar 125 quilos nele. E o litro é equivalente a quilo, é? Isso. 1 litro, 1 quilo. É De como- água, né? Aham. Referente à água. Viu, Neto? É como esse prato aqui e outros pratos vizinhos, mas aquela água tá só aqui. Isso. Que não vai- Questão da colmeia, né? É. A divisão. A divisão. Aquela água não vai pesar. Uhum. É insignificante, não pesa. Furou aqui, entra água só aqui, ó. Aqui tá isolado. Os outros todos vão segurar o peso desse aí. Se entrar no outro também, é uma coisa. Só se entrar em todos, mas não entra. É difícil. Porque fica Tem uma dividido. perfuração, não existe a perfuração. Então, foi essa lógica que diminuiu que os navios afundassem. Mas isso aí é pra navios, né? De grande Isso, navio. porte, né? Já embarcações pequenas, pode-se usar de artifícios, né? Artifícios. A gente tem alguns barcos que são fabricados caseiramente, né? Artesanais. E o pessoal faz de alumínio e nos bancos, como o barco é todo tipo de alumínio, aí os bancos os bancos são vedados e dentro dos bancos o pessoal coloca garrafa PET, enche de isopor, porque mesmo que entre água e pese, aquela parte que está preenchida com garrafa PET e isopor não vai Afunda não. entrar água, entendeu? Então, por mais que ele entre muita água, ele vai descer, mas não vai afundar, porque vai ter um vão que está sustentando. Dando sustentabilidade. Sustentabilidade. Exatamente. Tem uma porrada na internet é bom demais, você pesquisa e vai atrás. Aí te levou o barco lá pro açude. Aí fiz o barco e levei, né? Levei pra lá. Na primeira pescaria foi estouro, cara. Primeira pescaria que a gente fez no barquinho, acho que saiu, vou lembrar aqui, mas eu mesmo na saída do local lá, quando a gente saiu, entrou dentro do sangrador do açude, o açude tava muito cheio. Eu peguei logo 2 tucunaré, um de 4 e um de 3,5. Os tucunarés lá, a inauguração do barquinho, ó. Foi o Estouro, foi o ponto crucial de Neto para ele ter mais amor à pescaria. Agora que eu vou pescar dele. Né, Neto? É viciante demais. Ó, só sabe o que é pescar o tucunaré quem já pescou.